Olá, eu sou a professora Silvia Costa e vamos conversar hoje um pouquinho sobre a história da inclusão no Brasil e nos dias atuais do município de Abreu Lima. Vamos lá? Para a aula começar, a gente vai precisar ficar bem atento, porque ele traz a história do Brasil lá de 1800, na época do Segundo Reinado, e um pouquinho também da história de Roma. Então a gente tem que ficar bem ligado nessa conversa que a gente vai ter. Vamos lá? A história da inclusão na educação brasileira e a inclusão da pessoa com deficiência na educação do município de Abreu Lima nos dias atuais. Vamos saber um pouco sobre isso? O que a gente tem para saber? Muitas coisas. Muitas coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Tudo iniciou com um homem francês chamado Edouard. Olha só ele. E ele vai vir se apresentar. Olá, sou o Edouard. Mas ele tem um sobrenome. Olha só, ele era professor francês e chamava-se Eduardo Hullet. Você sabia que Eduardo Hullet era surdo? Isso daí é uma curiosidade que eu vou levar lá para trás para mostrar a vocês. Como é que uma pessoa que é surda ela consegue ser professor e fazer tantas coisas sobre a inclusão? Vamos ver um pouco. Algumas pessoas me perguntaram se eu sabia um pouco da história dos surdos. Eu respondi, acho que sei. Sim, sei. Fiquei um pouco... E me apareceu várias dúvidas, não foi só uma não. Olha só. E agora, você sabe alguma coisa sobre a história de surdos? Os surdos no Brasil, os surdos no município de Abreu Lima, o que é que a gente pode saber? Vamos pensar, principalmente o pessoal da EJA, que já passou por muitas coisas. O professor francês Eduardo Hullet era diretor de instituição de surdos na França e conversou com Dom Pedro II. E o que ele conversou com Dom Pedro II? A França tão longe do nosso Brasil e principalmente naquela época. Olha só. E o que eles conversaram sobre isso? Já que ele era professor de surdo na França, no Brasil a gente estava começando a engatear com o reinado. Em 1855, há muito tempo atrás, na época do Segundo Império, o professor Eduardo Hullet mandou um relatório para o imperador Dom Pedro II, onde nesse documento ele pedia para fundar uma escola de surdos no Brasil. E imagine tudo começando, aquela correria no nosso Brasil, mas era importante iniciar a inclusão. 2 anos depois de muita história, de muita troca de cartas. E olha só, naquela época não existia telefone, não. Era somente carta, que vocês estudam na sala de aula. E a gente quase não usa, porque tudo é via WhatsApp. Mas nessa época era assim. Então foram 2 anos de muita história. Mas eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Essa história teve um registro muito importante. Depois de muito tempo, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, no Brasil, ele iniciou dessa forma. Olha como é a estrutura da sala de aula de forma circular, que é uma coisa bem moderna para 1880. E vamos ver como era esse Instituto de Surdos no passado. Olha que beleza, olha que tamanho. Nesse tempo, vamos imaginar como é que essa estrutura foi toda organizada para receber a inclusão no Brasil.
Em 2019, foi restaurada a fachada do Instituto. Observem que nada foi mudado. Foi feito lá no século atrás, a gente traz para os tempos atuais e o Instituto INES, ele é muito importante para a inclusão em nosso país. O INES é reconhecido pelo MEC como Centro de Referência Nacional na área de surdez, exercendo os papéis de organizar e apoiar as políticas públicas do governo para o INES. E para que isso é importante? O MEC. Vocês vão ver mais na frente, em 2003, o MEC traz a política da inclusão. Então, essa política, lá no reinado, ela já existia, porém nós não tínhamos a Constituição de 1888. E o MEC, esse órgão, ele é que faz todo o trabalho de organização, de organização, de averiguação de trabalhos, de tudo que a gente precisa para a educação. Então, em todo o Brasil, nos municípios, nas cidades, nas regiões, que são 5 regiões que nós temos, tudo isso é organizado pelo MEC. O MEC faz esse trabalho, tem as políticas públicas. E as políticas públicas é só o dinheiro? Não. O MEC ele faz a análise dos documentos, os projetos chegam para esse MEC e o MEC manda para as cidades. Então, quando esse município ou quando essa região ela consegue trabalhar com a inclusão, o MEC ela dá todo o apoio e ela manda subsídios para que a educação nesse município ela seja o melhor possível. Com isso, onde fica o INES? INES. Onde fica o INES? Vamos ver. Quero dizer a vocês uma coisa. Ele está aqui, ó. Mas observe um prédio desse em 1880 e um pouquinho. Lá nesse local, a gente começou a trabalhar com a surdez. Mas, ó, ele é localizado no Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil. Então, todas as pessoas que vinham para... Toda a história do Brasil, ela vem aqui na região Nordeste, o pessoal começou, mas a sede dos governos, a sede que os reis vinham de Portugal para cá, foi no Rio de Janeiro. Então, toda a civilização, ela acontecia, todo o desenvolvimento, ela acontecia. A alta sociedade, ela ia para o Rio de Janeiro. E daí, ele foi fundado em 1857. Eita, mas você mostrou 1886. E aí, esse tempo foi o período de construção dessa beleza, para se tornar isso aqui que ele é hoje. E vamos saber um pouquinho do nosso tema principal, a surdez. Olha só o símbolo da surdez. Onde vocês chegarem, que vocês veem esse símbolo, ele está dizendo a vocês que ali a gente trabalha com inclusão de surdos, que ali tem uma pessoa surda. Então, esse é o símbolo da surdez. Vamos prestar bem atenção onde a gente chegar. E diz um pouco assim, ó. A pessoa surda é um indivíduo classificado com a perda auditiva superior a 90 decibéis. 90 decibéis. Quando vocês estão em casa e aquele pessoal bota aquele paredão, e que a gente não consegue nem ouvir, isso se chama decibéis. E a pessoa surda, ele não tem a percepção desse som, mas ele vai ter a percepção através dos outros sentidos. Mas a questão da escuta, ele não vai ter. Nós somos ouvintes porque nós escutamos tudo. E a pessoa surda ou com baixa audição vai ter uma perda auditiva. É portador de uma surdez profunda do tipo neurosensorial,
que impede acender a linguagem oral pela audição. Nessa partezinha da linguagem oral, a gente vai voltar lá para Eduardo mais na frente, hein? E como é que o Eduardo era professor? Se ele tinha que oralizar? A gente vai saber um pouquinho disso. Fazendo uma retrospectiva de anos atrás para os tempos atuais, a gente não pode deixar a Roma Antiga, não é isso? Porque assim, a Roma Antiga é onde começou. Vamos lá. Roma Antiga, onde as pessoas eram abandonadas para morrer quando tinham algum tipo de deficiência. No século XXI, acreditava-se que a deficiência era hereditária ou congênita. E partindo disso aí, o crescimento do cristianismo. A pessoa com deficiência tinha um direito mais humanitário de sobrevivência. Mas a gente vai andar um pouco, ó. 2003, que eu falei lá na frente, falando sobre o MEC, que foi o Programa de Educação Inclusiva, que trouxe a inclusão para todo o país, mas ainda com muitas dificuldades. 2004, o Ministério Público traz a deficiência para dentro das escolas. E aí? E os profissionais? O que é que aconteceu? Muitas dificuldades, mas a gente vai galgando e fazendo o nosso melhor. O acesso garantido ao sistema de ensino inclusivo e acessibilidade e o atendimento educacional especializado, que vocês vão ver como é que acontece no nosso município. Eita, olha o nosso município. O município de Abreu Lima. Nossa cidade. Eu vou passar aqui por uma coisa, ó. Eu vou passar um pouquinho para frente. Eu quero passar aqui, quero mostrar a vocês uma coisa. Eita, olha só. Que coisa linda. Esse daí é o município de Abreu Lima, o município que nós moramos, as cidades vizinhas. Olha só como ele é bonito. Vocês podem pedir os professores de vocês para trabalhar com isso, desenhar, saber quais são as cidades em torno do nosso município e também saber a história da Maricota, saber que nós viemos do município de Paulista e toda uma história belíssima do nosso município. Mas vamos voltar um pouco o quantitativo de escola que nós temos. Olha só, o município de Abreu Lima tem 32 escolas, onde nós temos 21 escolas urbanas. E onde é a zona urbana? A nossa cidade. Então, as escolas Francisco Barros, a escola Willibaldo, a escola Eberson de Meireles e outras escolas que nós temos fazem parte da zona urbana. Nós temos 21. E o campo é aquele pessoal que fica mais distante, que para poder vir para a cidade no final de semana, para a feira, para vender as coisas, esse pessoal, ó, tem 11 escolas no campo e um quantitativo de mais de 6.000 alunos matriculados em nosso município. E a gente está com um programa que a gente quer trazer mais aluno. Então, se você souber que tem alguém sem estudar, principalmente o pessoal da EJA, leva para a escola, porque estudar é muito importante para a gente adquirir cidadania. Essa é a função e o trabalho do município. Com isso, a gente tem no município de Abreu Lima 6.400 alunos e temos uma média de 430 alunos com deficiência. E chegando mais. E a gente quer mais sim, a gente quer trabalhar com a inclusão no nosso município. Esse é o nosso maior propósito. E desses alunos, eles são atendidos em vários pontos. Daquelas escolas 21 com 11, que formam 32, nós temos todo esse trabalho aqui. Todas as escolas do município, tanto urbana quanto campo, têm professores de atendimento educacional especializado. Eu sou uma delas, trabalho com a EJA. No centro de atendimento, contamos com 2 professoras. Tem pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia. Elas fazem o trabalho que as professoras do AE não podem fazer. As professoras do AE trabalham nas escolas, dando suporte às professoras regentes, dando suporte a todo o corpo escolar para a inclusão, e as psicopedagogas trabalham no nosso centro de atendimento, trabalhando com as crianças com deficiência de forma clínica.
Com isso, a professora de sala de aula, ela não conseguiria trabalhar com aquele aluno. Nós temos os monitores de apoio, que são muito importantes, que são acadêmicos. Esses monitores fazem o trabalho juntinho do aluno com deficiência. Os cuidadores, em nossas escolas, quando há uma necessidade, nós temos os cuidadores, que são crianças que precisam fazer uma higiene, e esses cuidadores fazem esse trabalho. Nós temos no turno da manhã, tarde e, se tiver necessidade, também na EJA, mas na EJA nós não temos ainda. E temos uma pessoa chamada Andréa Barbalho. Essa professora, ela é do campo da surdez. E vocês precisam saber de uma coisa. A professora Andréa Barbalho, ela tem uma perda auditiva. E ela trabalha com os estudantes do nosso município, aqueles 6.000 e tanto, que se transformam em 430, e ela trabalha com esses estudantes, e olha que trabalho diferenciado. Ela também educa, alfabetiza e trabalha com Libras, com o aluno e com a família. Porque o aluno aprender apenas Libras e ficar para lá sem conseguir trabalhar, quem vai trabalhar com ele com Libras? Mas a família, ela é o acolhimento, a família está ali junto. Então, com isso, a gente faz uma rede de inclusão de forma diferenciada. E agora, a gente tem uma curiosidade. Aquela questão lá de Eduardo que a gente trouxe, com 12 anos ele teve a perda auditiva, porque ele teve uma doença e ficou com sequela isso, mas ele já sabia falar. A professora Andréa também, ela foi tendo a perda auditiva com o passar do tempo. E essa curiosidade, ela vem com os cães, os animais que têm a maior audição. A gente já sabe que é usado cão-guia para pessoas cegas, mas também é usado hoje para pessoas surdas, por conta do som, do aguçamento do som e das dificuldades que aquela pessoa que está só, ou vocês já ouviram falar, eita, o cachorro começou a balançar o rabo e começou a latir, e nem estou vendo ninguém chegando. Quando você vê, chegou o vovô, quando você vê, chegou o papai, ou até mesmo você da escola, porque a audição é aguçada, então é usado hoje, ele é adestrado para ajudar pessoas surdas. E nós vamos agora conhecer tudo isso que a gente falou, o alfabeto em Libras. Nós temos o alfabeto e temos ele em Libras. E eu quero mostrar a vocês uma coisa. Vamos ter um pequeno desafio, eita! E aí? Primeiro, eu quero que vocês vejam uma coisa. Essa moça que está aí do lado da tela, não sei direito se do lado esquerdo ou direito, ela está bem linda, ó, trabalhando do lado, isso, com Libras. E ela está dizendo tudo o que eu estou falando na língua portuguesa, ela está traduzindo na linguagem de Libras. E o desafio de vocês é observar o alfabeto da página anterior e representar o nome de vocês em Libras. Mas ela agora vai representar o meu nome em Libras. O meu nome é Silvia. Vocês estão vendo? Como é importante a gente saber mais de uma língua. Como é importante o respeito à pessoa com deficiência. Esse é o nosso trabalho dentro do município e é o nosso trabalho mostrando a vocês o que é a história da inclusão em nosso país. Até a próxima.